E aí, como é que tá? Você está na OneLink TV e eu estou nos estúdios da Eletromídia, aqui no Itaim Bibi, em São Paulo, na primeira temporada da OneLink TV Talks. E os convidados de hoje, eu já quero logo de cara contando que a gente já começa com um furo de reportagem, porque aqui, essa entrevista aqui de hoje é uma coisa inédita. Nunca na história desse país, como diz um conhecido famoso aí, isso aconteceu. Eu estou recebendo hoje aqui, o pessoal do mercado condominial costuma dizer que é a Santíssima Trindade. Falaram para eu não falar isso, mas eu vou falar, porque pegou. E quando a pessoa fica bolada, é aí que pega mesmo, né? A Santíssima Trindade. Eles comandam juntos a Síndico Advanced. Ninguém faz nada sozinho. Então eu recebo aqui nos estúdios da Eletromídia, Rodrigo Lobo, Cassiano e Ota. Sejam bem-vindos. Poxa, obrigado pelo convite, Silvério, obrigado pelo convite Eletromídia, OneLink, e é sempre um prazer estar aí com vocês compartilhando um pouco, né, da nossa vivência, do mercado condominial, trocando ideia, muito legal, obrigado pelo convite. Já tem um tempo que a gente está tentando alinhar as agendas e, graças a Deus, todos nós somos muito atarefados e com resultado. Mas hoje deu certo. Por favor, cumprimenta aí a galera e depois passa pro Cassiano. Que coisa chique, Ota. Silvério. Eu tô me sentindo no Oscar agora, falando de primeira vez, Santíssima Trindade. Tá aí, pô. Obrigado pelo convite mesmo, um prazer enorme estar aqui com vocês, trocar esse papo, bater essa bola, né? Acho que a gente tem muito a trocar, de fato. Sim, eu já tive a oportunidade de te entrevistar no podcast também, foi muito bom. Foi Foi um mesmo. dos que deu mais audiência, viu? É Não tô mesmo? puxando o saco, não. Ah, É mas real. é que o FaceCard ajuda, né? A gente Foi juntou mesmo. aqui, deu certo mesmo. Agora, aquela figura ali não foi fácil, viu, meu amigo? Porque esse não gosta de. Ele só gosta de produzir nos bastidores. Ele não. Fala, Cassiano. Bom, pessoal, boa tarde. Agradeço aqui o OneLink e também a Eletromídia por esse convite. É realmente difícil essa participação dos três. Eu confesso que a minha agenda é que está mais complicada mesmo, mas eu também fujo desse tipo de evento. Mas agora estamos os três aqui, a gente vai poder se mostrar um pouquinho aqui no nosso ramo, que a gente domina. E vamos em frente, vamos para as perguntas aí que a gente quer responder cada uma delas. Bom, eu quero fazer a primeira pergunta para o Rodrigo. Antes de entrar nas Vamos lá. perguntas gerais, eu dei uma. Estava assistindo você dando algumas entrevistas e eu me lembrei de um caso que você contou que você era centralizador. Você chegou a pegar sua moto e ir em 15 condomínios num dia só. E ninguém faz nada sozinho, né? Quando a gente forma um time bom, a coisa começa a rodar. Conta um pouco dessa tua experiência. Você era uma pessoa centralizadora. Como que foi essa virada de chave para você montar esse time maravilhoso aqui? Essa é uma história que eu conto bastante, acho que o mercado condominial inteiro já conhece grande parte dela. Eu comecei, na maioria das vezes, como todo síndico profissional, como síndico morador. Comecei no meu condomínio, numa época que eu tinha feito uma venda de uma outra empresa minha, e aí eu estava meio ocioso na minha casa, no meu prédio, então eu estava colocando todas as energias possíveis ali naquele momento que era a sindicatura daquele condomínio meu. E ali apareceu a oportunidade de eu crescer, de eu pegar outros condomínios no bairro, que começaram a falar. Isso eu estou falando de 2012 que eu comecei, 2014 que foi o que começou mesmo, né? 2012 foi quando eu fui eleito, mas aí como morador, 2014 ali eu já comecei a ter ali alguns leads, vamos dizer assim, e eu comecei a crescer, só que não foi uma coisa programada inicialmente, foi uma coisa que foi acontecendo. E aí eu comecei a crescer, peguei 3, 4, 5 condomínios, ok. Tava funcionando na minha casa, meu escritório dentro da minha casa e tudo. Só que do nada, a Advanced começou a crescer bastante. Isso foi programado. Esse modelo foi programado, que foi onde eu enxerguei que o mercado tinha um vácuo, tinha uma lacuna muito grande de síndicos profissionais. Profissionais, porque eu entendia que a nomenclatura síndico profissional, o síndico ele deveria trazer algo a mais do que um síndico externo.
Eu entendia, eu falava assim, não é a mesma coisa que é um síndico morador, só que ele não mora aqui. E às vezes eu era pego com essa referência. Ah, é a mesma coisa, né? Síndico profissional é a mesma coisa, só que você não mora aqui. Daí eu falava, não é a mesma coisa. Ah, mas o que que é? Aí vinha o porquê, né? Por que que não é a mesma coisa? Qual é o diferencial? E foi aí que eu comecei a ter um insight de ter e criar uma embalagem e Uhum. montar uma metodologia totalmente diferenciada para explicar pro morador, no caso, a comissão, os condôminos, que existia uma diferença muito grande. E aí eu comecei um trabalho de prospecção, de entendimento, de como que o mercado ia se comportar. Apostei, muitos ali até, assim, falaram, poxa, você está apostando muito dinheiro, muita energia em coisas assim que o mercado não dá muito valor. Sempre Então, tem, assim, as é, vozes, né? é, é. Não, Incrível isso. e eu nem acho, às vezes, que é por mal e tudo. Sim, sim. Concorrentes que, tô apostando na ISO 9001. Poxa, eu gastei muito dinheiro. Na época, para uma pessoa, às vezes, que não enxerga valor, fala, putz, mas vai gastar tudo isso daí? O que isso muda? Não muda em nada. E isso eu estou falando um dos pilares, né? São Tá. vários pilares, sistema e tudo mais. Enfim, mas entrando aí no ponto, quando eu fiz essas apostas, eu comecei a colher os frutos. Só que até então, eu ainda estava com uma equipe muito pequena, era eu, uma secretária só, ali, já investindo e prospectando, montar uma estrutura de uma empresa para o futuro. Sim. Só que nessa trajetória, eu cheguei a pegar 15 condomínios e ter uma secretária e uma pessoa alocada dentro de um condomínio meu, que era o Cassiano. O Cassiano, ele Já tinha, era. o Cassiano já tinha. Não, o Ainda não- Cassiano, ele era um conselheiro chato pra cacete. Ah, olha aí, ó. Boas revelações. Ele era um conselheiro chato, enchia o saco, batia, não sei o quê, né? Mas eu entendia, e eu via que ele entendia, que ele falava com propriedade, que ele Sim. falava com convicção e com propriedade, né? Não era aquele conselheiro que falava, Você enxergou um eu potencial. enxerguei, é. Aí eu ofereci para ele uma oportunidade naquele condomínio que a gente administrava, que era um condomínio muito grande, muito complexo e tudo mais. Ele aceitou, foi um dos primeiros a vir para a equipe, ele e uma outra pessoa, o Felipe, né? Ele e o Felipe foram o início da Advanced. Começou com o Cassiano, com o Felipe, e aí a empresa começou a crescer, começou a tomar tração, eu comecei a pegar mais condomínios, só que o Cassiano ele ficava alocado dentro desse condomínio, e eu em São Paulo, correndo que nem um doido. Aí eu falei, poxa, carro não dá, carro não atende, porque era muita agenda. Eu fui lá, comprei uma moto, fui assim, ó, comprei uma moto sem carta mesmo, nem tinha carta. Fui lá, não, compra a moto, depois eu tiro a carta, depois eu vejo. E aí, Comprei, montei na moto. as crianças saem da Eu sala. faço isso. E bora atender os condomínios com a moto. Mas eu conto isso, assim, porque eu não acho também, bacana e Uhum. tudo. Porque isso chegou, mas chega com muita dor também. Entendeu? Quando eu tava com 15 condomínios sozinho, tinha dia que eu chorava em casa, que eu não aguentava. Eu fui parar no hospital com gastrite, hemorrágica, tudo muito nervoso, muito porque fui crescendo. E aí foi aonde eu parei, sentei, puxei o pé, alguns condomínios, vamos dizer assim, tóxicos, que a gente sempre tem na carteira e que a gente às vezes fica empurrando. Eu comecei a tirar Aham. e montei a equipe, comecei a montar a equipe. E aí apareceu a luz divina aqui na minha vida também, o Ota. O Ota Quanto apareceu. tempo depois do que ele apareceu depois do Cassiano? Depois de uns 5 anos, Cassiano, uns 5 anos, 5 anos depois. Daí eu trabalhei, peguei uns 5 anos. O Otto trabalhava numa uma grande empresa de sindicatura também no mercado. Legal. A gente ali, no caso, pegou parte da carteira dessa empresa. O Otto veio com toda a equipe. Ele tinha uma equipe muito grande e absorvi toda essa equipe. Montamos ali uma equipe unificada entre a Advanced e essa antiga equipe, e o Ota formou esse time nosso, né? E aí ainda tem uma pessoa nos bastidores que ela não aparece nunca, nunca, mas ela também tem bastante valor, que é a Uhum. Luciana. Luciana, um abraço pra A você. Luciana, ela que cuida de tudo ali
da nossa vida, né? Ela cuida não só da minha vida, mas ela cuida da nossa vida interna ali dentro da empresa, a agenda, ela que organiza tudo. Tá. E então eu falo que é um pilar ali que a Luciana ela tá na base ali, segurando ali internamente. E o Otávio, já encaminhando para uma divisão aqui de empresa, caminhou para a parte comercial da empresa, Uhum. para a parte social e trazer lead e fomentar negócio. O Cassiano, ele entrou como meu braço direito dentro da empresa, então o Cassiano, eu falo que hoje ele manda mais que eu, manda mais todo mundo lá. As pessoas vêm falar comigo, eu falo, meu, pede pro Primeira vez que eu Cassiano. vi ele, eu falei, esse cara deve ser bravo, cara. Eu falo, pede pro Cassiano. Semblante Não é comigo, fechado. não. Fala com ele. Se o Cassiano falar que tá bom, beleza. Então o Cassiano, ele toca a empresa literalmente, e eu subi para uma parte mais estratégica. Eu subi para tentar identificar lacunas, melhorar metodologia, sistemática, porque eu entendo que as empresas elas precisam desses papéis. E quando você foi para essa parte estratégica, você ficou assim com vontade de descer pro operacional de novo? Você o grande lutou muito com problema. isso ou foi de boa? Não, vontade, eu vou te dizer que eu não tenho, não. Mas no começo você Vontade, não se tenho, pegava se intrometendo em coisas que você mas já tinha delegado? isso, mas o problema é isso. Sindicatura é uma coisa que é assim, por si só, ela já é personalíssima, ela é a pessoa. Tá. E você desmistificar isso para o público, para os condôminos, que você tem uma empresa de sindicatura que não é uma pessoa, já é uma dificuldade. Então, é diferente. Às vezes a gente pega assim, coach de internet aí, falando, você tem que sair do estratégico, ir para o operacional. Não é bem assim na parte de sindicatura, porque existe ali, primeiro, uma representatividade de nome. O meu nome está em 200 atas em São Paulo hoje, Sim. rodando. Se acontecer qualquer coisa, é a minha pessoa física que acontece. Então não é bem assim, não é a pessoa jurídica, é a jurídica e a física também pelo Código Civil. Certo. Então tem uma estrutura que é diferente e é mais difícil sair do operacional e ir para o estratégico. Que eu vejo, assim, minha visão de mercado, que é a grande dificuldade dos síndicos. Eles chegam no número de 30, 40 condomínios, que é o que eu falo que é o máximo, e aí ele fica trocando condomínio, entra, sai, ele não cresce. É a empresa que não cresce, ela vai ficar ali. E cria um grande problema, porque eu falo, olha, você tem uma empresa ou você é o síndico? Porque se você é o síndico, é o emprego, você tem um emprego. Isso. Então você não tem uma empresa. Amanhã, se você ficar doente, a empresa para. Como é que vai ser? Então, ali a estrutura nossa é uma empresa. Tá. A gente se coloca no mercado como não é uma pessoa, é uma empresa que cada pessoa tem o seu papel. Legal. Agora eu quero falar um pouquinho com nosso amigo ali. Falando do papel de cada um, né, ele como CEO, e eu queria que você falasse um pouco do teu dia a dia, do teu time, como é que é o teu dia a dia pra galera. Sabe aquele tipo Globo Repórter, o que come, onde mora? Assim, fala um pouco. Perfeito. Bom, a partir do momento que a Advanced ela começou a ampliar sua carteira de clientes, o grande desafio é como gerir isso sem ter a figura do Rodrigo à frente desses condomínios. Então, esse foi o maior desafio. E como que eu represento, né, a empresa com diversos colaboradores que eu não conheço tão bem. São quantos hoje? Hoje a gente tem quase 50 colaboradores, mas síndicos atuando, a gente fica entre 32 e 35 síndicos na rua. Agora, como é que eu faço para ter a imagem da Advanced em cada uma dessas pessoas? Cada uma tem suas formações, as suas formas de trabalho, as suas metodologias. Então, como é que eu consigo equilibrar tudo isso e entregar um resultado bom para o cliente? Então, esse é o grande desafio. Então, uma das minhas tarefas é manter pelo menos um padrão operacional. Então, essa é a maior dificuldade que eu tenho hoje pela quantidade de condomínios que nós temos. Quando a gente fez 3 dígitos de condomínio, que foi a primeira vez quando a gente virou a chave, eu achei que era uma coisa impossível. Ainda mais gerir todas essas pessoas, porque a gente tem outras pessoas na base da cadeia, né? Que são as pessoas que trabalham nos condomínios. Então, como gerir essa galera toda? Como ter um comportamento padrão em quase todos os condomínios. E as dificuldades são amplas, assim, Silvério. Porque a gente tem condomínios de todas as classes,
então isso já dificulta um pouco. Os nossos síndicos também são de todas as classes, são de todas as Você tem que profissões ter várias também. maneiras de abordar de acordo com a formação, Exato. o entendimento de cada um. Você tem que Hoje, apesar descer. de ter um monte de cursos profissionais para síndico, ainda não é uma profissão. Então, eu tenho arquiteto, tenho engenheiro, tenho administrador de empresas, eu tenho publicitário, eu tenho algumas pessoas que fazem essa tarefa com uma certa dificuldade pela falta de profissionalização. Porém, eu acho que a grande sacada da Advance, isso é certeza, Aham, é que a gente desenvolveu um método de trabalho. tá. Então, existe um método, a gente construiu o processo de trabalho. Então, sentar no computador, vamos construir como é que é esse processo de trabalho. Outra coisa, como eu vou trazer cultura para essas pessoas? Como é que eu vou trazer a profissão em si? Então, a gente tem plataforma de treinamento, a gente está consolidando sistemas, então a gente tem uma forma de trabalho. Só que não parou de crescer. Sim. Então a gente fez 100 condomínios e parecia uma coisa impossível. Depois a gente foi ver, a gente estava lá em 200. Tá. Então como é que eu administro 200 condomínios como síndico profissional? O normal é ser uma administradora com tudo isso de condomínios, né? Então a gente tenta todos os dias em criar um padrão de trabalho, Uhum. parecido com o que o Rodrigo deseja. É óbvio que a gente ainda está muito distante do que a gente deseja. Tá. Então tem muita gente que fala, mas esses ainda perdem condomínios e entra muito condomínio. É natural de síndico, para É o começar, jogo, é né? natural Faz do parte mercado. jogo. O que a gente tenta fazer é trabalhar com menos risco possível, porque como o Rodrigo falou, traz risco para o CPF dele, e isso a gente preza muito, de tomar cuidado com isso, e como padronizar a entrega dos serviços. Essa é a grande questão. Então a gente vem trabalhando assim, de forma incessante, todos os dias, finais de semana, virando noite, em como construir processo de trabalho, sistema e pessoas qualificadas. É isso. Esses são os 3 pilares. Sim. Boa. Silvério, Hum. Cassiano, na empresa, eu moro em frente, né? Assim, a minha sacada do meu apartamento, eu consigo ver o meu escritório e Uhum. vice-versa. Tá. Né? É um condomínio que ele é comercial e residencial. E ele chega super cedo na empresa, às vezes eu vou embora, eu vejo a luz acesa do meu escritório, ele tá lá, ele fica lá até meia-noite, 1h da manhã, Uhum. no sistema, com um desenvolvedor, pegando a metodologia, embarcando, criando os processos e colocando os processos para rodar. Porque hoje, assim, procedimentos, metodologia, se você for no ChatGPT lá, cria para mim XPTO, ele vai criar. Mas o desafio nunca foi esse. O desafio sempre é colocar isso em prática, colocar isso como um método que faça com que todos que dentro da sua companhia consigam estabelecer como regra e cumpram. É aí que você ganhou ali a nota ouro do seu processo. Agora, ter o processo pendurado na parede, puxa, legal, bacana. É mais um dos indicadores para manter, para estar sempre vivo a alma do processo. Mas a grande dificuldade e o que eu entendo, assim, que a Advanced tá na frente, porque a gente olha muito isso, sempre é método e processo, método e processo. Só que quando você fala em método e processo, é com base em quê? O nosso é com a base na ISO 9001. Uhum. Eu não fico tirando da minha cabeça o que eu acho que inventar a roda, ela já foi inventada, agora é só fazer ela rodar. O que a ISO veio e criou dentro da minha empresa é isso, então eu vou desenhar isso e isso eu vou fazer acontecer. Então eu vou dar um exemplo muito rápido aqui para você, assim, que é o que acontece muito com empresas de síndico profissional. O síndico, quando é ele sozinho, ele pega lá e ele faz a agenda dele. E a partir do momento que ele tem cinco colaboradores, 5 prepostos, cada um chama de um nome, é tudo a mesma coisa. Preposto, gestor operacional, assistente, tudo mais, tudo a mesma coisa. Se não é o síndico que é o CPF que está lá, qualquer coisa que for diferente, vai ser um preposto, vai ser uma preposição que você vai estar dando. É que a palavra preposto acabou, às vezes, que ficou meio que queimada no mercado, e eu vejo que ficam inventando nomes para querer fugir. Mas a grande chave, a grande dor, qual que é? É você saber aonde está aquele síndico na rua naquele momento. O que o Cassiano acabou de falar? A gente tem lá 50 colaboradores, sei lá, vamos botar 30 síndicos. Agora, como que eu sei que cada um está no seu condomínio fazendo o que tem que ser feito? Isso é processo, método, procedimento e tudo mais. Quando você tem sistema, putz, já ajuda um pouco. Mas sistema, você precisa da pessoa indo lá no sistema e municiando. Aí a pessoa não faz o sistema.
E aí, Você não o que executa. adianta? Aí o que que adianta? Então é essa dificuldade sempre. Mas não adianta eu falar, é ruim assim, é difícil assim, eu não vou fazer nada para isso. Não, eu tenho que bater, eu tenho que treinar, tenho que qualificar, eu Aí tenho quando você que mexe com o ser cobrar, humano, daí ser já, humano, isso. já é E imprevisível. a inteligência artificial agora vem para dar um push e um boom para a gente, muito bom. E eu falo pro Cassiano que no nível que a gente tá, é muito difícil a gente ser copiado, porque copiar sistemas e copiar inteligência artificial é fácil. Hoje existem vários aplicativos super fáceis de você copiar aplicativo na hora ali. Tá. Mas você copiar metodologia aplicada ao sistema, esse não dá. E vocês criaram uma cultura da empresa, um Isso, DNA da isso empresa aí. forte. E o Cassiano é o cara que faz a roda rodar ali dentro. Legal. Dentro da empresa, é ele que entende, que enxerga, que fala, ó, isso tem que fazer, isso não tá dando certo, tira, coloca isso. Obviamente eu dou uns insights pro Cassiano, como ele deve seguir, ele me dá outros insights, então eu falo que eu sou estratégico e ele é o tático. E o Otávio, ele tá no tático, na parte comercial. E o operacional é a turma de campo, que eu tenho heads, que são diretores, e eu tenho síndicos. Então, quem que está na parte operacional na empresa hoje? Síndicos profissionais e heads. Quem que são esses heads? Heads são os diretores de um grupo de síndicos. Guarda-chuvas. Então, o com uma guarda-chuva de um turminha grupo embaixo. de síndicos. Então, a gente Sim, tem lá entendi. 5, 6 heads que cuidam de X síndicos. Isso é a operação. Sobe, tático. Quem que tá no tático? Cassiano e Otávio. Por quê? Cassiano dentro da empresa como um CEO ali, como um diretor geral, Sim. e o Otávio como um diretor comercial, que verifica Boa. e vê toda a parte comercial. E estratégico, putz, fica o Rodrigo pequeno no topo do pilar, pequenininho. Só que é engraçado, né? Porque se você pegar o triângulo e fazer isso, ali a visualização, Aham. embaixo grande, volume, muitos processos. No meio, mais ou menos. E em cima, pequenininho. Só que em cima é a responsabilidade. É a responsabilidade. É o peso da pequenininho, camisa. mas é quando vem pesado. Então, a gente separa muito bem isso e funciona bem essa metodologia nossa. Muito bom. Agora fala um pouquinho do seu dia a dia. Antes, eu sou obrigado a reforçar aqui, voltar aqui. Não sei se vocês prestaram atenção, mas eu fui chamado de Luz Divina, que Pô, entrou Luz na Divina, vida da olha! adjuvância de... Todo mundo que tá aqui Chique demais. assistindo, por favor, vamos memorizar É isso. isso mesmo. Silvério, pra mim acaba sendo fácil. Na Santíssima Trindade ele seria o Espírito Santo. Diga. Seria, porque dois, né? É meio flexo. Boa, boa. Gostei ali, também. De fato, ali, Gostei. duas personas. É isso. Silvério, na verdade, o meu papel ele acaba sendo fácil, entre aspas, porque eu vou vender tudo isso que eles falaram muito bem, que eles discorreram com muita propriedade. E eu faço uma venda hoje muito realista, muito pé no chão. A gente une hoje o melhor dos dois mundos na Advanced, que é ter uma empresa com todo esse método que de fato segue à risca, que foi desenvolvido, que foi testado, que já fizemos muitas elaborações a respeito, mas mantendo um atendimento próximo do síndico, pessoalizado, conectado. Então, quando a gente fala que nós temos uma equipe diversa, realmente é plural em todos os sentidos, o nosso cliente também a gente vai encaixar perfeitamente ali. Encaixou, deu certo essa relação, vai crescer e vai criar uma confiança, mantendo uma estrutura grande. Sim. Então, é como se fosse ter um síndico pequeno, porque na cabeça de um condômino, na hora da seleção, na hora de levantar a mão numa assembleia e falar qual das empresas que eu quero. Existe ainda aquele pensamento de, não, eu vou para o síndico pequeno porque ele vai estar do meu lado, porque ele mora aqui pertinho, é o síndico da esquina, assim, no bom sentido, não de forma pejorativa, mas Sim. ele vai estar junto comigo. Se eu voto na Advanced, eu vou ser um número, eu vou ser mais um. Eu não quero uma administradora, uma empresa desse tamanho, porque eu vou ficar avulso. E não. A gente consegue provar na prática É isso que que eu ia perguntar. apesar Como de... você consegue tirar essa ideia da cabeça da pessoa, mostrando para ela que é o contrário, ela vai ter Mostrando. muito mais... Exato, porque ela consegue ter, de fato, os dois benefícios. Ela vai ter o seguro gigantesco que nós temos de responsabilidade civil, ela vai ter a garantia de que vai ter pessoas olhando e, principalmente, a gente falou de preposto, essa palavra muito desgastada realmente no mercado, mas eu não estou vendendo para ela que existe essa leitura de um preposto, porque não é como se fosse um substituto que vai precisar pedir benção
Sabe Aham, assim, ele vai ter autonomia 100% por conta do método. sim, Por conta que existe um monitoramento constante e vai ter uma conexão ao longo do mandato. tá. Então, assim, eu já não estou vendendo desde o início, né, Rodrigo? A gente fez essa migração. Assim, antes o Rodrigo se apresentava nas assembleias de eleição. Hoje, alguma outra estratégica, muito pouco. Mas isso é essencial. Porque daí não fica pessoalizado, de que eu elegi o Rodrigo. E o Rodrigo não está aqui no dia a dia. Não, não vai estar mesmo. Nunca foi prometido por mim, por nós, do comercial, Aham, de que o Rodrigo seria e o Rodrigo está mandando alguém. Não. sim, Eu já apresento quem é o síndico mesmo. Síndico tá. grande, com autonomia, com bagagem e o acompanhamento. Então, assim, por isso que eu falo que acaba sendo fácil, porque é, na verdade, mostrar como a gente trabalha. Não fica um discurso de vendedor tentando convencer o condômino de que a gente é a melhor opção. Não. Eu estou mostrando com cases, com dados, com propriedade, e fica a cargo dele pôr na balança, e aí fica fácil de escolher a Advantage. E aí, por exemplo, eu como trabalho bastante com perfil de comportamento, olhando, você explicando como funciona a empresa, agora justifica, por exemplo, você ser um cara mais atrás das câmeras, porque você tem uma responsabilidade ali no dia a dia muito forte, você tem que precisar concentrar 100% ali. Então você tem que ter essa postura mesmo. E já você é um cara mais comunicação, um cara mais de trazer, de agregar, de convencer, persuadir, né? Exato. Então, assim, não tinha como ser diferente, tinha que ser E assim você mesmo. percebe que um complementa o outro. Verdade. Não existiria nós de forma individual, assim, não daria certo uma empresa só de OTAs. Seria impossível. Assim como o Rodrigo precisa muito desses braços complementares a ele. Sim. E o Cassiano, nosso cão bravo, que faz a galera trabalhar de verdade. Agora, falando sobre liderança, a grande virtude de um líder é formar outras pessoas, né? Você já enxerga um Cassiano na sua equipe? Você já enxerga um Ota na sua equipe? Porque é isso que É vai isso que vai. firmar o legado de vocês, né? Eu vi o Benchmall falando sobre isso, né? Sair da posição e saber o lugar de sair da sua posição. Lembrei do Tropa de Elite. Ele ia se aposentar e tinha que arrumar um outro Capitão Nascimento. Lembra disso, do filme? Ele Você ficou tem que procurando, o cara ele não achava, né? e esse é o grande desafio, assim, que você tem que sempre entender o momento de cada situação na sua vida para saber se você está performando realmente naquele cargo, naquela função, e se não tem gente melhor para você colocar. Mas aí que vem o desafio, né? Que são pessoas, trabalho, é um trabalho diferenciado. Você pegar hoje e ir no mercado e falar assim, eu quero contratar um diretor comercial para síndico profissional, ninguém entende. Fala, meu, você Trazer de vender fora, eu tudo, acho que é até pior, é né? até pior. O Otávio, ele tem essa leitura, propriedade, porque ele viveu isso durante muito tempo. Então ele consegue vender porque ele consegue quebrar as objeções, as perguntas, ele entende isso tudo. E era o grande desafio, porque eu sabia, Silvério, eu tinha uma época assim, que assim, vira até um pouco arrogância, prepotência, e tem que tomar cuidado com isso. Que eu, assim, lembra, Cassiano, eu falava, coloca eu que eu ganho. Coloca eu que eu ganho. Aham, Eu falava, coloca que eu ganho. sim. Porque eu sabia que se eu fosse para a Assembleia, a forma que eu ia apresentar a minha metodologia, o meu método, eu ia ganhar se eu quisesse muito. Tá. E o Cassiano viu já, né, prova de muitos condomínios que eu falava, esse vai ser meu. E aí eu colocava toda aquela minha força no operacional. Tá. Descia, entendeu? E é a diferença de você, assim, conseguir largar e falar assim, não, eu vou ter a chance de perder, mas Mas vai treinar alguém. empurrar, mas eu vou treinar alguém. E isso foi uma construção, até com o Otávio, porque o Otávio ele não veio direto na função de comercial, ele em algum momento ele também ajudava internamente a empresa ali a fazer uma direção total. E aí eu, conversando com ele, eu falei, Otávio, eu não consigo mais. Eu preciso de uma pessoa, eu preciso transformar e vai ser um risco que eu vou correr. E eu tô, assim, correndo esse risco total. Uhum. Eu quero fazer isso, quero que você me ajude. Eu não posso ir mais nas assembleias. Porque quando o síndico vai nas assembleias que eu falo de eleição de síndico, Sim. Silvério, não adianta. Se você foi lá
e você foi o eleito Rodrigo, no outro dia eles vão cobrar o Rodrigo. Sim, aí você Eles fica preso vão naquela cobrar, e situação. você vai ficar preso naquilo. E o que, que eu vejo que os síndicos fazem? Eles estão presos a esse problema que eu tive no passado, que é, melhor eu ir, porque eu não vou delegar, porque senão eu vou perder. Meu amigo, você não vai construir ninguém, E você não não vai consegue criar, escalar também, não você não consegue vai crescer. escalar e não vai crescer. Então eu vejo, assim, que dentro da Advanced de hoje, a gente não tá ainda nesse momento, assim, de eu ver aonde teria um outro Rodrigo, ou o Cassiano vendo onde teria um outro Cassiano, ou o Otávio ontem. A gente está muito tentando nós performarmos nas nossas posições. Sim, Eu vejo, em algum momento, subindo e o Cassiano ocupando o meu espaço. tá. Eu falo isso para ele, assim, se tem um sucessor dentro da Advanced é o Cassiano, que consegue tocar a empresa, consegue suceder a empresa. Eu vejo o Otávio crescendo e treinando outras pessoas na parte comercial e ele também subindo estrategicamente, mas dentro do comercial, porque ele sabe se relacionar, ele tem uma conexão muito boa, mas tem que tomar cuidado também, porque eu falo pro Cassiano, quando o Cassiano falou, eu fico longe, porque é sedutor, seu velho, você crescer e é muitos convites. Eu falo, se eu quiser, eu almoço todos os dias em São Paulo, num restaurante com alguém pagando a conta para mim. Aliás, eu vim da indústria farmacêutica, eu nunca vi um lugar um segmento para ter tanto evento igual o mercado condominial. O fim do ano passado, a minha esposa falou assim: pelo amor de Deus, quantos eventos você vai ainda? É impossível, é isso. Eu pensei que você já tinha saído, porque eu vim da farma, né? Mas aqui é muito intenso o negócio, intenso, muito. velho. E quando você tem uma projeção, quando você tem um nome, você começa a receber convite de tudo quanto é lado. Então eu realmente, as pessoas reclamam, o Rodrigo não atende, manda mensagem para ele, não responde e tudo mais. É muita coisa que vem. Eu boto em ordem de prioridade, vou delegando e tudo mais. E o Otávio, ele faz uma função que É o filtro. É o filtro, não, que é a função também de fazer um network e se relacionar. Só que tem que ter um gatilho de performance para aquilo, quando você vê, ele te consumiu. É E verdade. você tá no oba-oba e quando você vê, você fala, eu tô almoçando, tô jantando, tô indo em festa, tô indo em relacionamento e não tô performando nada. Então tem que ter um objetivo muito claro. Eu vou para lá com um objetivo, vou fazer isso. Então eu entendo que a gente cada vez mais está tentando performar nas suas cadeiras, né? Legal. Agora, duas perguntas. Uma vocês já começaram a responder, né? Qual o diferencial da prestação de serviço da Síndico Advanced, né? E a representatividade em termos de resultado dentro do mercado. É importante falar isso. Quem que vai responder? Silvério, assim, a gente, quando começou a crescer, a gente não tinha quem copiar. E aí você vai falar, mas por que você está falando isso, Cassiano? É porque a gente não tem uma referência de onde eu quero chegar. Então a gente teve que construir muita coisa com o nosso conhecimento. Claro, a gente traz uma bagagem de outras carreiras, né? Eu fiz 31 anos de carreira já há bastante tempo. O Rodrigo também já tem um longo tempo também profissional, como o Otávio. Então a gente teve que construir uma fórmula de trabalho que a gente pudesse agregar mais no mercado condominial. Eu vejo hoje a gente não só como síndicos, mas ditando como é que o ramo ele vai ser conduzido daqui para frente. Legal. Então assim, a gente já errou muito. E a gente continua errando muito. Sim. Só que a gente nunca foi aquele tipo de empresa que a gente se contenta com isso. Então, assim, tá ruim. A gente precisa melhorar. Esse ponto de vista tá errado. Testa, erra, corrige, testa. E assim, com a metodologia, o Rodrigo ele toca bem num ponto que ele fala assim, não, tá, mas aonde que a gente pode melhorar nisso? Aonde? Então, assim, não é uma coisa que quando a gente erra, a gente joga embaixo do tapete, não. A gente precisa trabalhar nisso para ter uma melhor forma de entregar lá na frente. Então, eu me vejo hoje, junto com a Advanced, num ponto de vamos direcionar o mercado para melhor atendimento com metodologia, pessoas preparadas e um sistema bom de apoio. Porque hoje a grande verdade é que ninguém consegue melhorar a sua empresa porque não mede seus resultados. A verdade é essa. O Rodrigo trouxe lá de trás uma metodologia que é de pesquisa que boa parte das empresas de ambos ramos fazem, que é medir a qualidade do nosso trabalho. Sim. Ninguém fazia isso como síndico. E assim, a gente tem uma coisa que é diferente na Advanced, e não é uma questão de ser melhor ou pior, mas assim, a gente não tem medo de risco.
Uhum. Acho que o Rodrigo, talvez o Rodrigo nem perceba isso, mas a gente não tem medo de risco. Vamos investir para ter um sistema de pesquisa que vai me apontar se de repente se eu estou mal. Uhum. E eu não tenho esse problema de analisar que o meu trabalho está mal. Eu vou pegar esse resultado para dentro de casa, vou Tá. trabalhar nele para entregar um melhor resultado e preciso ver o que encaixa melhor para eu produzir um melhor resultado. Então, assim, não se melhora o que não se mede. Ponto. Verdade. Então, tendo isso em vista, se eu tenho que melhorar minha capacitação com liderança com os meus liderados, se eu tenho que melhorar um ambiente de trabalho, como eu entrego isso no dia a dia, como eu mensuro isso, eu vou ter que fazer de forma incessante. Então, repito, a gente é incansável na busca da melhoria contínua. Legal. Antes da última pergunta, eu tenho uma provocativa aqui para fazer com vocês. Porque toda rosa tem espinho, né? Não é possível que vocês são os amores o tempo inteiro, não rola um perrengue, não rola um... Meu, conta aí, como é que vocês, quando a coisa não vai bem aí, os ânimos estão alterados, como é que vocês lidam um com o outro? Quem que vai Olha, falar? eu posso falar isso. Eu vou ser sincero. Não, porque tá muito Com o fofa Otávio- essa entrevista, tem que Não, dar uma... Mas olha, eu tô sendo realista. Com o Otávio, eu sou muito duro. Tá. Sabem, eles sabem, eu sou duro mesmo, eu quero resultado dentro da empresa, assim, coordenando a equipe e tudo mais, eu sou exigente e quero melhor e tudo mais. E eu acho que se eu como CEO não tiver essa visão, acabou Aham, tudo. Então tá. eu tenho que querer ali as estrelas para chegar na Lua, beleza. A minha relação, por exemplo, com o Otávio, com o Cassiano, quanto tempo a gente está junto? Sei lá. 4 anos. Nunca eu discuti, nunca eu briguei. Zero, com os dois é zero. A minha relação com eles Legal. é zero de problemas. E eu vejo os dois também, assim, não, ele tá. Não tô Mas eu mentindo. imagino que só de olhar já sabe como é que o outro já não Zero. tá legal, Porque hoje é melhor não isso, falar agora. a né? gente tem as nossas conversas normal, de puxa, ó, meu, tenho que melhorar aqui, temos que fazer isso aqui, o que tá acontecendo, tudo. Meu, mas eu não me recordo de uma vez que eu saí da Advança de bravo, batendo porta, ou ele bravo comigo, zero. Com a gente ali transita muito bem nessa questão de relacionamento, que é o que você bate bastante, você tem Sim. muito Sim. essa situação, e que eu acho que é importantíssimo dentro de uma companhia, os pilares dessa companhia se darem bem. Porque se os pilares não se dão bem, quebra toda a estrutura. E quando você tem as métricas bem claras, é só mostrar os números que se tem uma baixa performance, você mesmo já vai falar, não, eu estou vendo aqui que os números... eu trabalhei numa empresa que o diretor falava assim, em Deus nós confiamos, os demais, mostrem-me os números. Então, assim, quando você chega com os números, aí a conversa fica, né, o outro já desarma, fala, não, realmente eu preciso atentar para isso. Não precisa ter aquela chamada de, né? Mas eu vou te resumir assim, eu sou um cara explosivo, emocional. Você luta jiu-jitsu, né? Eu luto jiu-jitsu. Faixa preta. Faixa preta, Já é sei isso. também, estudei. Explosivo emocional. O Cassiano é um cara analítico, psicopata. Pô, agora tinha que ter Ele é um psicopata. esse momento de senoide não eufórico Você pro não final da sabe entrevista. se ele tá bem. Gostei, consegui. Você não sabe se Consegui ele... um corte. Cara, você não sabe se ele tá bem. Psicopata, se ele tá... então. Psicopata. Dá um Ele- exemplo. ele é cirúrgico. Ele tá lá, você não sabe se ele tá sorrindo, se ele tá triste, se ele tá bravo, se ele tá... E ele vai na veia, tem que fazer, faz e tudo mais. Eu sou emocional. Eu Tá. até dou esporro, mas depois... Vem putz, na dar aquele emoção, paizão e tal. O meu esporro é mais tentando ajudar, tentando tudo. O Otávio é o sabonetão. Uhum. O Otávio é o sabonetão. Ele não vai entrar em uma discussão nunca, ele vai sair sempre pelas culatras e vai dar a sabonetada e vai sair. Expectativa. E o Então, Cassiano? é isso. Então, mais uma vez, por isso que o Cassiano tá na cadeira que tá. O Aham. Cassiano, ele é objetivo, ele é analítico, ele faz o que tem que ser feito e tudo mais. Eu sou, às vezes, emocionado. Então, puxa, pessoas que devem cortar, eu fico, putz, mas a pessoa Dá mais tá uma mal, chance. tá mal, tá com problema familiar, não sei o quê, nananã. E a gente tenta balancear um pouquinho de cada um. Por isso que eu acho que esse trio aqui vai muito bem na Advança, a gente forma,
Mas tudo é momento, tudo recicla, tudo muda, as coisas não são imutáveis, mas a gente tem o nosso diferencial, quando você falou agora, né, que é a estrutura. Tá. A gente tem uma estrutura consolidada de fato, a gente tem uma metodologia consolidada de fato, e a gente tem muitas pessoas. Então, essas pessoas, a gente consegue transitar e verificar o que é melhor para cada lugar. A gente tem esse diferencial de não ser uma empresa engessada, com poucos colaboradores, com poucos processos. Então, a gente consegue dar esse diferencial para o nosso cliente. Muito bom. E pra gente... Porque, Silvério, antes eu estava numa posição muito parecida com a do Cassiano. Tá. E vejam como nós somos diferentes, talvez opostos, inclusive. A gente se dá muito bem. Aliás, foi um grande irmão que apareceu assim na minha vida mesmo. Conheci ele na Advanced. Mas imagina eu, com a minha personalidade, a minha persona muito bem descrita pelo chefe, tendo que tomar as decisões racionais do Cassiano. Então, no momento de operação do Otávio, era muito difícil para mim. Exigia muito de mim. Hoje eu faço com extrema naturalidade o que eu preciso fazer para a Advanced. Extrema naturalidade, faz parte de mim, sabe? Muito bom. E falar um pouquinho de futuro, né? Pra gente finalizar aqui, se é o que vocês puderem falar, quais os projetos a curto, médio prazo, que tamanho vocês querem chegar? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta aí de 1 milhão. Milhões essa daí. Ó, a Advanced, ela se estabeleceu, cresceu, como a gente vem falando aqui. Mas o que nós enxergamos, o que eu enxergo também, assim, de mercado, de futuro, né? E eu entendo isso não só como na sindicatura, em diversas outras companhias, diversos outros setores, com a chegada da inteligência artificial. A inteligência artificial, ela chega no mercado e, para quem não está dentro do que está acontecendo, pode não estar entendendo. E vai entender na hora que o negócio cair. Tá. Tá muito evoluído. Os processos, os procedimentos, a inteligência como impulsionadora do síndico tá muito forte. Só que ninguém está sabendo aplicar isso de forma sistemática na corporação. Como assim, Rodrigo? Se você pegar e entrar nas administradoras, eu vou dar um exemplo correlato, não de síndico. E você falar assim, fulano de tal, apresenta para mim uma apresentação para a assembleia tal dia. Ela tem pouco conhecimento de IA, ela vai lá e vai utilizar o Gama, vai utilizar ali, vai fazer uma apresentação ok, boa. Aí você vai para outra colaboradora daquela mesma empresa, ela não entende nada de IA, ela não sabe nada, ela faz no PowerPoint. Uhum. Aí o dela sai tudo torto, sai o logo distorcido, repartido, não sei o que, né? Aí o outro colaborador é o hacker da internet, faz uma mega apresentação e tudo mais. E aí? A gente está avaliando pessoas ou a gente está avaliando companhia, empresa? Então eu entendo, e para onde a gente está seguindo, embarcar os processos de inteligência na companhia, que saiam da companhia para as pessoas, e não o inverso. Entendi. Eu não quero que as pessoas dentro da Advanced vão em busca da IA. A IA vai em busca dela e vai ter uma metodologia que é o que eu sempre bato, o processo, o método, embarcado sistemático num sistema consolidado que já é o sistema da Advanced, mas muito mais performado. E essa é a grande chave de transformação nossa. A gente trazer isso para o mercado com uma abertura a nível nacional, para que outros síndicos consigam crescer com esse método, com essa metodologia sistemática e objetiva. Porque eu vejo muitas pessoas, empresas, não, eu vou te dar assessoria, eu vou fazer aqui, não é nada de nada. Aí não dura 3 meses, o síndico sai e tudo mais. Eu quero objetivar, eu quero colocar na mesa algo objetivo, que eu falo, olha, isso aqui é que você está levando. E isso daqui é objetivo, não tem como não mensurar. Porque quando você mensura, eu te dou uma assessoria. O que é isso? Aí a relação de expectativa
para quem você está fazendo para o assessorado, é muito subjetiva. Sim. E pode ser frustrada ou não. Então, para que não tenha essa frustração, eu falo, Cassiano, a gente tem que ter um crescimento com um sistema, uma metodologia objetivada. E a IA vai trazer, e eu estou dando um insight aí do que a gente vai trazer para o mercado, que eu falo que, ó, estou colocando meu nome aqui. O que eu vou colocar no mercado vai virar o tabuleiro do mercado. Vai Maravilhoso. virar o tabuleiro do mercado condominial na parte de sindicatura. Administradoras vão utilizar também, mas na parte de sindicatura vai mudar porque não existe, não tem. Os processos estão todos soltos e a gente vai trazer isso tudo muito amarrado, muito consolidado. Muito bem. Por isso que foi difícil trazer eles aqui, gente. Dá para entender, né? Que a gente está um tempo já tentando juntá-los, mas deu tudo certo. Eu queria que vocês, para a gente finalizar, escolha quem que vai falar, entregasse uma mensagem para um mercado condominial. Eu começo pelo Cão Bravo, né? Fica à vontade. Bom, pessoal, a mensagem que fica é que por muitas vezes a gente tratou o síndico profissional como só uma ocupação, ou aquele trabalho que não tinha outra possibilidade de fazer uma outra coisa e acabou encontrando no ramo condominial uma ocupação, uma profissão. A gente está propondo agora que as pessoas empreendam nesse ramo, Beleza. escalem e ganhem dinheiro. A verdade é essa. Esse negócio de só trabalhar e ser impresidiário, que você está preso ao trabalho, Verdade. ele tem que acabar. Então, hoje, a visão que todos têm que ter é uma ocupação, que eu consigo transformar isso numa empresa escalável, com funcionários, com método, sistema de trabalho muito bem gerido. Então, a mensagem que fica é, a partir de agora, você tem que se preparar, porque a gente vai ter como escalar nesse mercado, de forma profissional, de forma processual e com pessoas qualificadas. Essa é a minha mensagem. Muito bom. O chefe, para ele finalizar com chave de ouro, eu acho que isso vai muito de encontro com algo que eu sempre acreditei e todas as minhas ações, elas sempre foram em busca disso. Eu acho que tudo que fazemos fortalece o mercado como um todo. Então, quando a gente pensa que a Advanced é pioneira em várias coisas, para não falar tudo, mas várias questões, a gente está fortalecendo em conjunto com os nossos concorrentes, que essa palavra já é pesada, né? Quando a gente pensa em concorrente, vem uma imagem de inimigo. Sim. E a gente não encara o concorrente como um inimigo, a gente encara como um parceiro de trabalho que está vivendo as mesmas coisas que nós. Inclusive, nós estamos ocupando os espaços que eles estavam e vice-versa. Sim. Não é como se conquistássemos um cliente e fosse, pronto, já é o cliente da vida e que vai permanecer conosco durante muitos e muitos anos. Ao contrário, você vai ser colocado à prova daqui 2 anos, assim como seu colega também foi. Sim. Então eu acho que aos poucos a gente foi conseguindo quebrar essa ideia de inimigo, de inimizade dos concorrentes. E tudo que fazemos, e é muito em conjunto com isso, com a visão do Rodrigo, é para unificar, fortalecer o mercado e melhorar a vida e qualidade de vida de todo mundo. Você fala muito de qualidade de vida. Sim. Então a gente pensa nessa massa. Muito bom. Mais uma vez agradecer, Silvério, agradecer todo o apoio que vocês dão à Eletromídia, que está no mercado aí, consolidando o mercado condominial, também faz diversos eventos, atrai e promove essa junção, esse network conosco. Então, primeiramente, agradecer vocês, porque vocês fazem com que isso tudo cresça, com que os apoiadores cada vez mais invistam no mercado, e por isso que o mercado condominial hoje, que era um patinho feio, hoje virou um rei, né? Todo mundo quer estar próximo, virou aí um grande filão do mercado. Então, eu quero mesmo agradecer vocês e convidar todos para que entendam esses processos nossos, venham para a Advanced tanto como cliente, mas como síndico também conversar com a gente, porque a gente está aberto, a gente aprende muito com síndicos pequenos, às vezes que você cresce muito, você começa a deixar de enxergar coisas de base. E eu conversando com esses síndicos, eu saio sempre com insight, eu falo, puxa, Cassiano, ó, mais uma coisa que a gente aprendeu, vamos puxar. Então, agradecer todo o mercado condominial, eu sou mais um deles, e eu quero transformar a vida de todos no que o Cassiano falou, é sair do eu empregado e colocar ali uma vida, e não viver o que eu vivi no passado. E sim, o síndico trabalhar para ele ganhar, colocar dinheiro no bolso e ter vida e ter uma empresa, e não ser um empregado e ter ali essa sua vida sucumbida por isso, que é o que eu vejo acontecer com muitos colegas. Muito bem.
E em nome da Unlink TV e da Eletromídia, que é o nosso patrocinador, queremos agradecer a presença de vocês. Foi muito bom esse papo. Eu sempre falo da história do ovo da galinha e do pato, né? Você sabe que o ovo do pato, ele é muito melhor que o ovo da galinha. Mas sabe por que o da galinha vende mais? Porque ela faz propaganda. Ela fala, ela aparece. E a Unlink TV, ela existe exatamente para isso, para dar visibilidade a pessoas competentes e fazer com que o mercado enxergue, conheça um pouco mais a fundo cada empresa, cada organização, e a Unlink TV está aberta para você, se você quiser mostrar a sua cara, mostra a sua cara, porque quem não é visto, não vende. Não é lembrado e também não vende. É isso aí. Até a próxima edição do Unlink Talks. Tchau!